Hoje estava conversando com alguns amigos a respeito do amor de Deus. O amor de Deus, o cuidado que Deus tem por nós. E foi interessante assim essa conversa, foi muito informal e foi muito produtiva. Mas um deles deu o exemplo, né? Um exemplo assim bem bonito e bem fácil de entender. Ele disse: Deus, ele nos ama. Imagina você, um pai que tem um bebê, né, uma criancinha pequena, engatinhando, e essa criança ela está se aproximando da tomada de energia. E o pai então fala com ela, mas ela não obedece. O pai fala com ela, mas ela não obedece. E o pai, no seu infinito amor, ele dá uma bronca nessa criança, nesse filho ou filha, mas a criança não obedece. E no seu infinito amor ele vai lá e tira a criança de lá, porque ele quer livrar o seu filho de se aproximar do perigo. E aí ele falou assim, e é interessante que Deus faz a mesma coisa com a gente, mas Deus não interfere nas nossas ações, nas nossas escolhas. Eu fiquei pensando nessa frase e nos minutos seguintes, né, me veio algumas ideias, e eu então pedi a palavra e falei para ele: olha, você me permita discordar de você com muito respeito, mas eu vou tentar complementar assim o teu exemplo, que foi muito bonito e foi muito apropriado. Mas na minha opinião, Deus interfere sim nas nossas escolhas e nas nossas decisões. E eu até falei, né? Pensa no exemplo de Jonas, o profeta Jonas. Deus interferiu sim nas escolhas de Jonas. Jonas deveria ir para Nínive, ele pegou um navio para Tarsis, fugiu de Deus. A coisa ficou tão tensa que Deus resolveu interferir na vida, no caminho, nas escolhas de Jonas, a ponto de mandar um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas, ali dentro daquela coisa gosmenta que é a barriga do peixe, que eu imagino, né? Ele orou a Deus e Deus então fez com que o peixe o vomitasse de sua boca, lá na praia. Então eu disse: Deus interfere, e eu acredito sim que Deus interfere. E sabe, eu vou contar uma coisa para você. Ontem ainda Deus interferiu na minha vida. Deus interferiu na minha escolha. Deus interveio de um modo assim que a princípio eu fiquei meio chocado, né? Eu deveria voltar ao Brasil ontem, eu deveria comprar a minha passagem ontem para voltar ao Brasil. E eu comprei. Eu tenho que fazer um tratamento de saúde, então eu preciso voltar ao Brasil, né? Sair daqui de Lisboa e procurar esse tratamento no Brasil. Eu comprei a passagem ontem, procurei o preço mais baixo, etc., né? E encontrei a passagem. E aí eu comprei a passagem por uma empresa, por um aplicativo aí, que eu não vou dizer o nome, porque eu não quero fazer propaganda, né? Mas é uma empresa séria, um aplicativo confiável. E na hora que eu fechei a compra, veio um e-mail para mim. Seu pagamento foi processado e em poucos minutos nós enviaremos um outro e-mail confirmando a sua reserva. Quando eu entro no aplicativo, está lá escrito reserva em confirmação diante da aviação aérea, da empresa aérea. Isso pode demorar alguns minutos. Eu fiquei esperando minutos. E os minutos se transformaram em horas. E 6 horas, quase 7 horas depois que eu tinha fechado o negócio, eu já estava angustiado. Por que não vem essa confirmação da reserva? Por que não vem? Resumindo a história, quando foi lá pelas 7 horas da noite, chegaram 2 e-mails. Um dizendo assim: a sua reserva foi cancelada. E a outra dizendo assim, outro e-mail dizendo assim: a restituição do pagamento já foi encaminhada. E aquilo me deu um alívio.
Não era o que eu queria? Não era o que eu queria. Mas pelo menos eu obtive uma resposta, né? Ficar naquela incerteza, no vácuo, né, como a gente disse, não é nada agradável. O que eu quero dizer com isso? Por que Deus interferiu na vida do profeta Jonas? Afinal de contas, esse é um argumento para aquele que não acredita no livre-arbítrio, por exemplo. Se houvesse livre-arbítrio, Jonas teria escolha de não ir para Nínive. Mas Jonas não teve escolha, ele teve que ir para Nínive. Deus foi ali dando na cara dele, até que ele falou, não, eu vou para Nínive então. E foi para Nínive. Lá nós ainda lemos que Jonas se rebelou contra Deus, porque os ninivitas se arrependeram dos erros deles, e Jonas se revoltou. Enfim, essa é uma outra história, mas Jonas foi para Nínive. Jonas teve que ir para Nínive. Então, chegando na essência aí da nossa dúvida, né, da nossa pergunta, afinal de contas, existe ou não existe o livre-arbítrio? Deus respeita ou não o livre-arbítrio? Deus interfere ou não interfere na nossa vida? Olha só, essa pergunta é profunda. E eu vou dizer para vocês assim, com base nas experiências que eu já tive na minha vida e com base também nas histórias que eu já li na Bíblia, eu digo para você que Deus interfere na nossa vida. Deus interfere nas nossas escolhas. Deus se mete na nossa vida. Sabe por quê? Deus se mete na nossa vida porque Ele quer o nosso melhor. Mas Ele faz isso, Ele interfere na nossa história, na nossa vida, quando nós temos um relacionamento com Ele tão íntimo e tão profundo que Ele se sente à vontade para entrar e para fazer mudanças. Você está entendendo? É como se assim, eu e você que está aí desse lado, vendo esse vídeo, a gente é tão amigo um do outro, que eu deixo uma chave do meu apartamento para você, você deixa uma cópia da chave do seu apartamento ou da sua casa para mim. E quando eu vou viajar, eu digo para você, olha, atende a minha casa para mim, eu vou viajar, mas você tem a liberdade para entrar lá, ficar lá e pegar o que você quiser, se precisar de alguma coisa, está lá. O que você precisar, ferramenta, comida, o que você precisar, vai lá e pega. Aí você passa por um momento de dificuldade, ou eu passo, né? E eu vou na tua casa e pego coisa da tua geladeira, pego coisa do teu armário, pego o que eu preciso e falo para você, olha, eu entrei lá e peguei. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Deus, Ele entra na sua vida, na minha vida, Ele mexe na nossa vida quando Ele tem intimidade. Mas como fazer para que Deus tenha essa intimidade conosco? Nós temos que ter essa intimidade com Ele. É nós deixarmos, falar, Senhor, toma conta da minha vida. Senhor, entra aqui no meu coração, entra aqui na minha mente, Pai, e toma conta da minha vida, toma conta das minhas decisões. Eu te dou essa liberdade. É por isso que Deus interfere. Quando você e eu damos a liberdade para Ele, Ele interfere nas nossas decisões, visando sempre o melhor para mim e para você. Uma figura assim bem conhecida, né? Uma ilustração bíblica bem conhecida, que me lembra tudo isso, é a imagem lá de Jesus, de Apocalipse 3:20, dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha só, nessa imagem, nessa ilustração, Jesus, alguns pintores pintaram esse quadro, né? Jesus batendo na porta pelo lado de fora, evidentemente, mas uma porta que não tem maçaneta por fora. Uma porta que só abre por dentro. Porque a porta do nosso coração e da nossa mente, nós só abrimos por dentro, caso a gente queira que Ele entre e que Ele faça mudanças.
Agora, você pode fazer uma coisa muito diferente dessa. Você pode entregar a chave para ele e falar assim: Jesus, aqui está a chave, Senhor. A chave do meu coração, da minha vida, está aqui na tua mão. Então entre sempre que precisar. Não quando o Senhor precisar, mas quando eu precisar. Quando eu estiver perdido. Quando eu não souber o que e como decidir. Quando eu estiver em dúvida. Quando eu não souber o caminho. Eu não souber o futuro. Eu não sei o que é melhor para mim, o que não é. Senhor, entra na minha vida. Entra na minha casa e toma conta de mim. Aí ele vai se sentir na liberdade para entrar e para tomar conta. Abre o teu coração para ele. Todos os dias, desenvolva esse relacionamento de intimidade com ele. Porque ele sempre vai escolher para você o melhor. Muito melhor do que você mesmo escolheria, pode ter certeza. Fique bem, até o nosso próximo vídeo.